Amém. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Aproveitar você que trouxe a tua Bíblia e pedir para você abrir aí no Salmo de 101, o versículo é o 6. Tirei uma versãozinha um pouquinho diferente da minha Bíblia, então por isso eu vou ler aqui na minha anotação. Salmo 101, o versículo 6. Eu acredito que você já ouviu esse versículo, bem conhecido, mas nunca é demais repeti-lo, né? Minha versão diz assim: os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em caminho reto, esse me servirá. Amém? Pode se assentar, irmão. Você que tem lugarzinho para sentar aí. Quero dizer para você que estou bem feliz de estar aqui nessa noite, por essa oportunidade de compartilhar a palavra do Senhor. Já faz uns diazinhos que eu estou meditando nessa palavra e hoje acordei de madrugadinha, cedinho. Quer que desliga, pessoal? Vou desligar aqui para fazer menos barulho. E desde então eu estou meditando nessa palavra, anotando, tirando algumas coisas, colocando outras. Mas eu acredito que eu vou conseguir transmitir pelo menos uma parte daquilo que o Senhor tocou no meu coração. Então esse salmo, irmãos, provavelmente ele foi escrito por Davi. Vou dar um contexto dele aqui. Quando o Davi estava começando o seu reinado. E se você for ler o Salmo 101 inteiro, você vai ver que ele é como se fosse um manifesto, uma carta de intenções de Davi a respeito de como iam funcionar as coisas a partir dali. E ele vai colocando uma série de situações. E ele estabelece os princípios que guiariam a sua liderança, durante, vamos dizer assim, o seu reinado. Ele governava debaixo da autoridade de Deus e o seu reinado deveria refletir o caráter de Deus. Quer dizer, não é só falar que é do Senhor, é realmente ser e agir como o Senhor espera, ou esperaria, vamos dizer assim, dele, e espera de nós. Então ele começa uma avaliação pela própria vida dele. Antes de falar da corte, ele fala da própria casa. E eu estava me lembrando que aquele versículo que fala a respeito daquele que deseja, o episcopado, por assim dizer, aquele que quer ser um bispo, aquele que quer crescer na casa do Senhor, é necessário que ele seja irrepreensível e tal, e tem uma série de critérios ali. E um dos critérios é que governe bem a sua própria casa. Então vem vindo aqui, o Davi já puxa direto lá para a casa dele. Assume um compromisso com a integridade no particular. Rejeita conselhos perversos, caluniadores, arrogantes e escolhe se cercar de pessoas fiéis. Aí aqui eu me lembrei do Salmo 1, que fala que não é para nós andarmos segundo o conselho do ímpio. Quer dizer, naquela época, estava pesquisando lá alguma coisa em torno de 1000 anos antes de Cristo, o Davi já estava preocupado em não andar segundo o conselho do ímpio, dos perversos. Então, a respeito da integridade no particular, ser íntegro com o Senhor. Embora esse salmo ele tenha sido escrito pelo Davi, ele vai revelar o coração de Deus, a maneira como Deus gostaria que nós nos relacionássemos com Ele, fiéis, com um caminho reto e com o coração íntegro. Então, aqui eu gostaria de fazer uma observação que é realmente a respeito do que nós vamos comentar nessa mensagem, vamos dizer assim, que seja o tema da mensagem, é a respeito de integridade.
Mas eu gostaria de fazer uma observação, porque a gente, quando fala de integridade, a gente já leva para o lado de ser certinho, e está certo, tá? De ser honesto, de ser justo, de ser íntegro. Mas eu gostaria de salientar aqui, de observar que ser íntegro significa ser inteiro, não estar faltando nenhum pedaço. Então nós vamos falar hoje a respeito de integridade com o sentido de sermos inteiros na presença do Senhor, né? Então vamos em frente. A ordem, né, no Salmo está escrito assim, ó: habitem comigo. Fala do quê? De relacionamento, né? Fala, habitem comigo, relacionamento. Então, se está espelhando, se está revelando o coração de Deus, Ele nos chamou para habitar com Ele, para ter uma vida de comunhão com Ele. Me servirá, fala de prática, ou quer dizer, de ação, né? Da maneira como eu vou agir, da maneira como eu vou me portar. A Léo trouxe aqui na palavra introdutória o testemunho, né? Ezequias, é isso? O que aconteceu? Ele recebeu uma carta, e daí fala para todo mundo que é do Senhor, e é do Senhor, e obedece isso. Daí pega a carta, vai lá, lê sozinho e toma uma decisão sozinho. Não foi isso que ele fez. Quando ele teve a oportunidade de agir como alguém que é do Senhor, ele foi lá e levou essa carta, né, aos pés do Senhor. Ó, Senhor, está vendo aqui que estão falando do Senhor? Quero dizer nada não, mas se fosse eu dava um pau neles, né? Entende? Tipo assim, ó, levou a responsabilidade para o Senhor, tá? Então, assim, a pergunta central nessa mensagem é: por que ainda, por favor, não são todos, não conheço a vida particular de ninguém, mas foi uma parte que falou comigo, por que ainda nós não vivemos de maneira íntegra para com Deus? Por que a impressão que dá é que sempre falta uma parte? Sempre parece que tem um ladinho do teu coração que está crendo, mas será que não é só uma coisa da minha cabeça? Será que não sou só eu que estou bolando uma ideia aqui e Deus não tem nada a ver com isso, né? Então o que acontece? Na verdade a gente vai, mas você fica sempre com o pezinho para trás, porque se voltar você segura firme. Não, fui eu que me enganei. Não estou dizendo que nós vamos apontar para Deus, que nós vamos acusar Deus de alguma coisa, porque nós sabemos aqui, né, que Deus é fiel, que Deus é justo. Enfim, vou falar a respeito do caráter de Deus como integridade. Mas o que é que falta para que nós possamos servir ao Senhor com inteireza, com integridade, com o todo do nosso coração, tá? Então, essa é a pergunta. Segundo ponto, o caráter de Deus como fundamento da integridade. Integridade não nasce do esforço humano, ela é resposta ao caráter de Deus. Eu sirvo a Deus, Ele muda o meu caráter. Como mudança de caráter, como transformação, eu consigo viver em integridade para com Deus. Por quê? Porque Deus é fiel, verdadeiro, santo, constante e imutável, quer dizer, não muda. Esses não são apenas atributos teológicos do Senhor, mas são fundamentos relacionais com Deus. Você começa a se relacionar com Deus, você começa a orar, você começa a buscar o Senhor, mas como que esse Deus é? Como que Ele age? Como que Ele reage? Como que eu vou buscar esse Senhor? O que eu posso esperar dEle? O que falaram para mim que esse Deus é? Não, falaram para mim que Ele é fiel, Ele é verdadeiro, Ele é santo e Ele não muda. Falaram para mim que Ele não pode mentir. E está na palavra, então eu posso crer. Aí, o que eu fiz? Pesquisando lá, eu anotei aqui Hebreus 6, Hebreus capítulo 6, do versículo 13 ao 19. Por mais que possa parecer cansativo, eu vou dar uma lidinha rapidinho aqui, ó. Quando Deus fez a sua promessa a Abraão, está escrito lá em Hebreus 6, 13 a 19.
quando Deus fez a sua promessa a Abraão. Aonde que está registrada a promessa de Deus a Abraão? Gênesis 15, do 9 até o 21. Por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: esteja certo de que o abençoarei e farei numerosos os seus descendentes. Foi assim que, olha só, depois de esperar pacientemente, Abraão alcançou a promessa. Veja que não foi do dia para a noite, mas ele pôde esperar pacientemente. Aí vem aqui a explicação, do escritor de por que Deus jurou. Os homens juram por alguém superior a si mesmos, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim a toda a discussão. Quer dizer, nós podemos ficar discutindo até que chega ao ponto que alguém fala assim: eu juro. Falou eu juro. Eu mesmo aprendi desde pequenininho que eu não posso ficar jurando, seja a minha palavra sim, sim, não, não. Aí meu pai falava assim: quando você vai ser muito veemente em alguma coisa, você fala assim: eu prometo para você que é, mas jurar não, porque jurar é forte, vamos dizer assim, seja a tua palavra assim. Então, os homens juram por alguém superior a si mesmo, e o juramento confirma o que foi dito, pondo fim à discussão. Jurou, acabou. Uma vez que Deus quis mostrar de forma bem clara a natureza imutável do seu propósito para os herdeiros da promessa, ele confirmou com juramento. Deus jurou, a fim de que, por meio de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que nos refugiamos nele, sejamos firmemente encorajados, para que nos apeguemos à esperança que nos foi proposta. Temos essa esperança firme e segura, como âncora da alma. Ela entra no santuário depois do véu. Fernando, você leu aí, não entendi nada. Esse é um texto muito maravilhoso. Se você não entendeu, leia de novo lá na sua casa, medite a respeito dele. Eu vou tentar dar uma explicadinha aqui, porque nós estamos falando a respeito do caráter de Deus. Por não haver, por quem jurar, Deus jurou por si mesmo, entendeu? Não tem ninguém maior do que Deus. Então assim, olha, eu sou a autoridade máxima e eu juro, eu coloco fim nessa conversa por mim mesmo, porque não há ninguém maior do que eu. Isso demonstra integridade absoluta. Deus é inteiro, ele é completo, não falta nada, não tem reservas. Deus é íntegro, integridade absoluta. Ele não depende de validação externa para sustentar a sua palavra. O autor menciona duas coisas imutáveis, ou seja, duas coisas que não mudam: a promessa, a promessa que Deus fez, e o juramento. E afirma: é impossível que Deus minta. Fernando, mas e aí? Aqui está o fundamento da nossa esperança. Cantamos aqui agora há pouco, choramos, enfim, muitas vezes nós nos emocionamos, nós começamos a meditar na letra do hino e a entender o que ela está dizendo, porque ele vive. Eu posso crer num amanhã, porque ele vive. Temor não há. Essa é a fé que nós expressamos. Às vezes nós não conseguimos viver na integridade disso, mas é a fé que nós expressamos. Por quê? Porque Jesus ressuscitou ao terceiro dia, porque Deus fez uma promessa e jurou por si mesmo. Aqui está o fundamento. O caráter de Deus, ele não oscila, ele não promete as coisas e depois reconsidera, não muda conforme
às circunstâncias e nem se adapta à pressão. E aqui eu me lembrei daquele texto lá em Timóteo, que diz assim, Paulo dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, você diga aos ricos desse mundo que não confiem na instabilidade das riquezas. Entende? Muitas vezes que nós vemos aí é todo mundo apressado, todo mundo correndo, todo mundo planejando, subindo uns por cima dos outros, passando na frente, tomando a qualquer custo, para conseguir juntar um pouco de riqueza. E o que a Bíblia diz? Pelo amor de Deus, irmão, não estou falando que é para você jogar o seu dinheiro fora, nem para você não ser um bom administrador, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Estou falando a respeito do exagero, do extrapolar. Para quê? Para ter um pouco de dinheiro, porque tendo um pouco de dinheiro ou bastante dinheiro, eu tenho segurança. E a Bíblia nos diz claramente a respeito da instabilidade das riquezas. Quer dizer o quê? Hoje você tem, amanhã não tem. Aí se o teu coração está firmado nisso, conforme aquilo ali muda, conforme o mercado muda, conforme, sei lá, a instabilidade da riqueza, o teu coração está firmado ali, ó, e ele vai junto. E ele desestabiliza junto. Mas quando o teu coração, a tua fé é firmada no Senhor não existe sombra de variação. O Senhor, ele não é emocionado, ele não faz as coisas de qualquer maneira. Ele pensa: meu Jesus, agora vou ter que abençoar fulano de tal, que eu vou ter que fazer isso. Não, Deus não faz as coisas assim de susto, de pronto. Ele é, e pronto. Então é um bom lugar para estar ancorado o teu coração. Por isso temos uma esperança que funciona como âncora da alma. Muitas vezes, irmãos, nós vemos muitos testemunhos de pessoas, e muitas vezes nós mesmos nos esquecemos de ancorar a nossa alma, de estar com a nossa alma ancorada. Daí você veja bem, ó, ela não se fixa nas circunstâncias, Ele fala assim, ó, uma âncora comum desce ao fundo e se fixa na terra. Todos vocês conhecem uma âncora de um navio, de um barco, enfim, vai descendo aquela ponta com a corrente geralmente, ou com uma corda, e fica no chão lá, e o barco fica lá em cima, mas ele está ancorado na âncora, na corda, está firmado ali. Balança, vai e volta, mas está ali. Agora o seguinte, ó, essa âncora do Senhor, ela sobe, entra além do véu e se prende na presença de Deus. Entende? Nossa âncora funciona como âncora da alma. Não é circunstancial, é fixa no Senhor, e no Senhor não há sombra de variação. Nós podemos confiar, nós podemos descansar. Então tá, se Deus é inteiro, imutável e coerente, então a integridade humana, a inteireza humana de ser inteiro, é alinhar-se com Deus. Integridade é refletir um Deus que não se divide, um Deus que é inteiro. Essa estabilidade da alma emocional, espiritual e eterna. Quantas vezes nós vemos, e muitas vezes nós estamos desestabilizados emocionalmente. Quantas vezes acontece um problema lá na tua casa, acontece um problema lá no teu trabalho, lá na tua escola, você fica preocupado com alguma coisa, aí você vai vendo o tipo da reação. Tem gente que não consegue dormir, tem gente que não consegue comer. No meu caso, eu não consigo parar de comer, fico mastigando, e chega a ser triste, porque você começa a identificar o padrão do funcionamento. E eu gostaria de abrir um parênteses aqui, que ele diz assim, ó, por meio de duas coisas
imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Nós que nos refugiamos no Senhor. Nós que nos refugiamos no Senhor. Quer dizer, quando vem a luta, quando vem o problema, quando eu estou preocupado, aonde é que eu busco o meu refúgio? Refúgio e fortaleza, socorro bem presente no dia da angústia. Onde eu deveria ancorar, né? Ou deveria buscar, ancorar é no Senhor, mas buscar esse refúgio e fortaleza. Nós que nos refugiamos no Senhor, quer dizer, nós temos problema, mas quando o problema vem, nós devemos nos refugiar no Senhor. E muitas vezes, irmãos, eu estou me refugiando aonde? Na comida. Vou falar do meu caso, daí você pensa no teu, aonde que você se refugia. Tem gente que se refugia na bebida, na droga, enfim, em tantas outras coisas. Mas no meu caso, Fernando, mas é pecado comer? Não, não é pecado comer, comer é gostoso. Foi Deus que deixou a comida, deixou o sabor dos alimentos. Mas o pecado o que é? Quando eu busco em alguma coisa aquilo que eu deveria buscar em Deus. Não é pecado comer? Comer não é pecado. Pecado é buscar na comida uma paz, uma segurança que eu deveria buscar no Senhor. Entende? Faz diferença? Dá uma diferencinha. Então nós que nos refugiamos nele, em quem nós temos nos refugiado, porque o problema, ele vem. E agora eu vou falar do nosso maior exemplo, Jesus Cristo, a integridade encarnada. Você me desculpe a simplicidade, né, do meu dizer aqui, mas Jesus é a integridade em forma de gente. Ele veio e trouxe esse testemunho. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente e sempre. Hebreus 13:8. Esteve aqui conosco, caminhou entre nós. Nós somos suas testemunhas. Somos incentivados, exortados pelo apóstolo Paulo a ser imitadores dele como ele é, ou era, né, de Cristo. Sabe? É profundo isso aqui. Em Cristo a integridade deixa de ser um conceito e torna-se uma pessoa. Mas como que eu devo agir para ser íntegro? Como que eu devo fazer? O que é ser inteiro? O que é confiar de todo o coração no Senhor? Olhe para Jesus. Ele nunca agiu em duplicidade, nunca falou diferente do que viveu, nunca ajustou o seu caráter à pressão. Nele há uma unidade perfeita entre coração, palavra e ação. Ele não apenas ensina integridade, ele é o modelo de integridade. Está aqui, na Bíblia. Sabe, quantas vezes nós subimos aqui para falar a respeito da palavra, irmão? Leia a palavra. Leia a palavra, tem que ler, tem que orar, tem que buscar um relacionamento. Sabe, irmãos, é importante. Você precisa conhecer esse Deus que você serve, para que você possa confiar. Depois eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso. Seu amor, sua bondade não são determinados por circunstâncias ou condições exteriores. Não há sombra de variação, é inteiro, não tem um meio pedaço. E aqui eu anotei um pouquinho, meio colorido, porque eu sou assim, né? Meio divertido. Vou tentar passar o mais sucinto possível. Mas eu coloquei aqui a respeito do ciclo da falta de integridade. E agora eu gostaria assim de dar uma explicadinha. Se eu der uma fugidinha aqui, eu volto, não tem problema. Se você não conseguir entender, você pode me chamar depois, eu te explico particularmente, porque eu consegui entender de uma maneira que encaixou para mim. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você. Muitas vezes
a falta de integridade no relacionamento com Deus, quer dizer, eu não consigo me entregar inteiramente. Veja bem, não estou dizendo que você não é um cristão, não estou dizendo que você já não conhece Deus, ou qualquer coisa dessa natureza, mas eu estou dizendo para você assim, que a maioria das vezes, quando nós começamos a duvidar, quando a nossa fé é pequena, a impressão que dá é assim, que você vai até certo ponto, e daí aqui você começa, mas será? Será que é isso mesmo? Mas será que Deus vai fazer? Porque aquela vez eu orei e pedi, e não aconteceu. Você entende? Aí nós não conseguimos confiar e descansar, nós não conseguimos entregar, nós não conseguimos ser íntegros, no sentido de sermos inteiros, de coração, diante do Senhor. Nós cantamos aqui depois do culto, na hora do louvor final, meu coração eu quero te entregar, eu quero derramar. Quer dizer, pegar aqui e colocar inteiro diante do teu altar, diante da tua presença. Quero confiar no Senhor de todo o coração. Tá, Fernando, mas é o seguinte, veja bem, nós sabemos, nós ouvimos a palavra, nós entendemos, nós queremos que o nosso coração seja inteiro, mas daí chega numa hora, parece que não vai, é sempre aquele pé atrás. Aí eu estava tentando buscar um exemplo assim para ficar mais prático, porque senão você fala de muita coisa que não tem uma praticidade, vamos dizer assim, não tem uma aplicação, e fica difícil. Mas nós tratamos, maioria das vezes, e não estou querendo falar da tua vida particular, você sabe como é o teu relacionamento com Deus, estou falando da minha, daquilo que o Senhor vem me mostrando e vem trabalhando no meu coração ao longo dos tempos, ou nos últimos tempos, por assim dizer. Funciona assim, é como aquela pessoa que você conhece, mas não tem toda aquela intimidade, não tem toda aquela confiança. Na quarta-feira, acho que depois, na hora do estudo, o Marcelo até deu um exemplo mais ou menos assim, de que você não conhece, então você não consegue confiar. Entende? Vamos por aqui? É mais ou menos assim, você encontra a pessoa no mercado, você cumprimenta, você troca uma ideia com ela, pergunta como é que está as crianças, como é que está não sei quem, tal, o que está fazendo, pá. Beleza, é um assunto aqui, nesse nível. Esse assunto ele não evolui, você não fala nada que vai passar para o teu interior, algo de foro íntimo, algo que é teu. Por quê? Cara, eu não posso compartilhar isso com essa pessoa, ela não tem esse nível de intimidade comigo. Faz sentido? Não é para todo mundo que você sai contando tudo da tua vida. Estou certo? É isso, né? Pelo menos deveria ser, né? Se você sai contando tudo da tua vida para todo mundo, alguma coisa não está certa. Mas é esse o relacionamento que muitas vezes nós nutrimos e mantemos com o Senhor. Nós vamos até certo ponto, mas daqui para frente eu não posso passar. Por quê? Porque eu não conheço a Deus o suficiente para entregar. Eu entrego confiando, mas desconfiando. Senhor, eu sei que você vai fazer, mas eu não consigo entrar num lugar de descanso. Esses dias eu estava fazendo uma oração de manhã cedo, lembrei do Jesus, né? Orando, né? Assim, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Não foi assim que Jesus falou orando, né? Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Daí eu estava orando lá em casa, Senhor, eu te dou graças, porque o Senhor sempre me ouve. Nem sempre o Senhor me responde, pelo menos não na urgência que eu gostaria. E às vezes, irmãos, é aqui que está, aí eu vou falar com Deus, mas Ele não me responde. Aí o que acontece? Eu não consigo descansar. Eu fico naquela, eu entrego, mas eu pego de volta. Eu entrego, mas eu pego de volta. Aí gera o quê? Aí gera uma preocupação. Não consigo descansar. Aí quando eu estou preocupado, quando eu estou enfrentando um problema, quando está acontecendo alguma coisa, em vez de eu me refugiar no Senhor, eu não tenho confiança suficiente para me refugiar no Senhor. E eu me refugio aonde? No meu caso, na comida.
Aí quando eu vou comer, procurando paz na comida. Além de tudo, ainda estou em idolatria, porque tudo aquilo que tira o lugar de Deus na minha vida é idolatria. Idolatria levou o povo para o inferno. Foi isso que aconteceu. Então o que acontece? Eu não consigo dar o próximo passo. E eu confio em Deus como alguém que não é do meu círculo pessoal de amizade. Porque às vezes eu falo para Ele e Ele não me responde na urgência que eu gostaria que Ele me respondesse. Então eu acho que não adianta orar, eu acho que não adianta pedir, que eu tenho que orar, mas que eu tenho que fazer, enfim, e tantas outras coisas que ficam fazendo assim, ó, com a nossa fé, com o nosso coração. Você quer ver? Começar a apertar o teu coração, começar a você ficar pensando nesse tipo de coisa, é quando as coisas começam a não dar certo do jeito que você imaginou. Porque esse é um jeito de levar a vida cristã, é mais ou menos, não é íntegro, não é completo, não é inteiro, não é de todo o coração, sabe? Não estou dizendo para você que isso vai acontecer do dia para a noite, mas é aqui que está. Acaba que muitas vezes nós temos uma busca pelo Senhor, porque assim, como que eu vou fazer para conhecer o Senhor mais? Eu tenho que buscar, eu tenho que conhecer o Senhor. Mas daí, que tipo de busca eu tenho no Senhor? Muitas vezes, irmãos, por favor, eu não estou acusando ninguém aqui, foi o que o Senhor trabalhou na minha vida, e eu quero compartilhar com você, para que você consiga, pelo menos, ter uma base de pensamento, para dar uma raciocinada a respeito de como anda o teu relacionamento com Deus, e como isso é importante. Tá? Mas é assim, ó, surge na nossa vida uma busca interesseira. Nós temos um interesse em buscar a Deus. Deus, ele não é o fim da minha busca. Eu não vou buscar Ele para conhecê-lo mais, para ter mais intimidade com Ele, para poder descansar, para poder colocar o meu coração nele e descansar. Não, eu vou buscar o Senhor, porque Ele é o meio mais rápido de eu alcançar alguma coisa que é o desejo do meu coração. Sei lá, agora eu vou falar de umas coisas material. Quero uma casa, quero comprar um carro, quero trocar de carro, quero comprar um sítio, quero fazer uma faculdade, eu sei lá, tantas coisas material, quero uma roupa nova, quero um calçado novo, quero fazer uma viagem, né? O que eu faço? Eu vou buscar no Senhor. E daí eu fui lá na igreja, e no meio do culto eles tiram um tempo da oferta, e a Leonir leu lá, né, que Deus vai abençoar a sementeira daquele que semeia. Então eu preciso semear. Para quê? Para minha sementeira estar sempre cheia. Quantas vezes, irmãos, nós entregamos o dízimo naquela, eu vou dar aqui, porque eu vou ganhar ali. É quase como se fosse um plano de capitalização, um seguro. Não, eu vou dar o dízimo, porque diz lá na Bíblia que se eu der o dízimo, o Senhor vai repreender o devorador, daí as minhas coisas não vão quebrar, o meu chinelo não vai estourar, minha roupa vai durar um pouco mais, o meu dinheiro vai render. Você entende? Fernando, mas isso é uma busca interesseira? Irmão, eu não sei. Sonda no teu coração, pede para Deus olhar aí dentro. Se você não entende o dízimo como uma resposta de gratidão ao amor de Deus, você está fazendo isso errado. E por favor, não pare. Continue até que você entenda e faça da maneira correta. Eu não estou dizendo que você não precisa dar o dízimo e tal. Realmente nós somos abençoados financeiramente porque nós entregamos o dízimo, né? Mas é necessário nós entendermos a intenção do nosso coração. Trouxe um testemunho aqui do rei Uzias. Enquanto ele dependia de Deus, ele buscava. Então diz assim, ó, 2 Crônicas 26:16: havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper.
havendo-se já fortificado. Eu escutei alguém pregando e dizendo assim, ó, até ser fortalecido, até que se fortaleceu. Enquanto ele era fraco, ele estava aos pés do Senhor. E aqui, irmão, é uma característica de uma busca interesseira. É lógico que quando você está numa situação mais difícil, é aqui que você vai se achegar mais a Deus. A Leonir falou no começo do culto, se eu não estou enganado, que às vezes essa situação que você está passando, esse aperto que você está passando, essa dificuldade que você está passando, por assim dizer, é simplesmente para te aproximar do Senhor, para trazer você mais para perto dele. Porque quando as coisas estão tudo bem, aí, Senhor, está tudo bem, obrigado pelo dia, obrigado pela comida, e agora eu vou dormir. Bom dia, Senhor, obrigado pelo dia, Deus abençoe, amém. Né? Aí quando você está com um monte de coisa para conversar, né? Aí você ora mais, aí você busca mais. Mas se você busca a Deus como um meio e não como um fim, você está buscando a Deus simplesmente por aquilo que Ele pode te oferecer. E você está perdendo a essência de quem Deus é. Então você está preocupado em entregar o dízimo, entregar a oferta, em fazer tudo certinho, em não errar o passo, tá? Mas é assim, ó. Entenda bem, não que não se deva fazer isso, andar certinho, andar correto, fazer as coisas certas. Não, mas você faz isso como uma maneira de justificar diante do Senhor. Olha, Senhor, eu estou entregando o dízimo, mas o meu dinheiro não multiplica. Eu estou entregando o dízimo, mas daí eu não consigo trocar de carro, eu não consigo viajar, eu não consigo comprar uma casa, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo fazer uma faculdade. Senhor, eu sou tão certinho lá na tua casa, e daí assim, Senhor, eu quero casar e não aparece uma esposa para mim. Eu quero casar, não aparece um marido para mim. Manja, tipo assim, ó, nós usamos daquilo que nós aprendemos como fazer, como uma moeda de troca, para dizer para o Senhor, olha, Senhor, de verdade mesmo, o Senhor não está sendo justo comigo. Talvez você não tenha coragem de externar isso a respeito da justiça de Deus, mas a verdade é que quando você começa a se comparar, e quando começa a acontecer desse jeito, o que você está dizendo, olha, Senhor, na verdade eu estou procurando fazer tudo certinho, e o Senhor não está sendo justo comigo. Talvez foi só eu que pensei assim, né, Marcelo? Talvez foi só eu. Graças a Deus que Deus não foi justo comigo, porque se Ele tivesse sido justo comigo, acabou para mim, né? Se Ele fosse me cobrar de acordo com aquilo que eu devia mesmo, não tem mais para mim. Só que daí assim, irmão, olha aqui, ó, talvez isso não soe tão perigoso para você, mas veja bem, aonde que está enraizado a falta de segurança no Senhor. Se eu lá no fundo do meu coração, eu fico me comparando com meus irmãos, e vendo que Deus não me abençoou tanto quanto podia, ou tanto quanto eu gostaria, e eu estou fazendo tudo certo, e eu estou me comportando da maneira como eu entendi em Deus que eu devo me comportar, e mesmo assim Deus não faz a minha vontade, então assim, olha, Senhor, o Senhor está sendo injusto comigo. Irmãos, quem aqui em sã consciência vai manter uma amizade, vai manter um relacionamento, vai querer aprofundar um relacionamento com alguém que não é digno de toda confiança, com alguém que está sendo injusto com você? Conheço fulano de tal, é bom para conversar, mas para negócio, não quero nem saber. Por quê? Ele vai passar a perna em mim, é dele. Você está entendendo? Tipo assim, ó, você vai orar, você vai pedir, você vai entregar para o Senhor, mas dentro do teu coração tem um valor ali que precisa ser mudado, tem algo que precisa ser alterado, tem um pedaço ali que está faltando, entende? Não tem integridade, e é aqui o ponto, é esse o ponto. Como confiar no Senhor de todo o coração, desconfiando que Ele não está sendo justo comigo? Entende? Não tem como, é contra-intuitivo. Nós temos um sistema de defesa que nós procuramos sempre nos defender dos perigos, e se eu não confio em alguém, eu não consigo descansar naquilo que Ele me prometeu. Se eu não confio na palavra de alguém, nós estávamos falando esse tempo atrás do meu pai, ele podia falar, o que ele falasse ia acontecer, ele não era de falar muita coisa. Amanhã, 8 horas da manhã, estou indo na tua casa para nós ir em tal lugar.
Podia sair lá que 15 para as 8 ele estava do lado de lá da rua esperando das 8 horas para atravessar. A não ser que ele tivesse morrido, né? Que daí quando ele morreu, daí não tinha como mais cumprir, né? Mas via de regra para trás o testemunho era esse. Então nós tínhamos confiança que ele ia fazer, porque ele sempre cumpria aquilo que ele falava. Entende? E quando nós temos essa desconfiança a respeito de Deus, nós precisamos mudar. Da última vez que eu trouxe a mensagem, acho que foi na ceia do mês passado, nós falamos a respeito de João 14, 21, que diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então nós falamos assim, que ter os mandamentos e obedecer é uma maneira de externar o nosso amor por Jesus. Como consequência disso, nós seremos amados por Deus, amados por Jesus. Ele virá e se revelará a nós. Faz sentido? O que acontece? Eu preciso conhecer a Deus melhor. Eu preciso que Deus se revele a mim. Quero que você acompanhe. Mas aí, eu mal a pena conheço os 10 mandamentos. Quem dirá cumprir? Então assim, você já tem um conhecimento, você já sabe uma parte. Eu também. Acho que ninguém de nós ainda chegou no ponto de conhecer toda a Escritura e aplicar toda a Escritura e viver de acordo com tudo. Nós temos as nossas falhas, nós temos as nossas fraquezas, nós temos defeitos e não são poucos. Mas não fala de perfeição, fala de obediência. Obedecer ao nível que você já entende. Se você já entende, se eu já entendo, eu posso obedecer. Deus é digno de confiança. Aí eu vou até certo ponto e daquele ponto não passa. Tem gente que fala assim: nossa, parece que está estagnado. Chegou aqui, não passa. Mas o que falta? Conhecer os mandamentos? Guardar os mandamentos? Porque assim, você acha que Deus não vai fazer a parte dele então? Aquele que tem os mandamentos, os meus mandamentos, e os guarda, esse é o que me ama. Eu virei e me revelarei a ele. Você está entendendo, irmão, o que é ser cristão? Consegue pegar esse pedacinho? Desculpa se, né? Não consigo me expressar melhor. Mas é uma construção. É uma construção da integridade. É uma construção do relacionamento com Deus. E muitas vezes, quando você vai tirar um tempinho para fazer um devocional, para ler uns 2 versículos da Bíblia, você vai lá porque senão o pastor vai lá na frente e vai ficar te incomodando que você tem que ler a Bíblia. Vai ficar te incomodando que você tem que orar. Jejuar eu nem vou falar, né? Vai ficar te incomodando. Então, para ele não te incomodar, você vai lá, obrigado. Não é porque você entendeu, manja. Uma busca interesseira. Que daí a hora que você alcançar aquilo que você está pedindo, tchau, obrigado, não preciso mais de você, Jesus. Muito obrigado, foi o Senhor que me deu, tenho certeza, está tudo bem, nosso relacionamento vai até aqui, estou bem. A hora que te encontrar no mercado, Jesus, nós vamos falar, nós vamos conversar e está tudo bem. Sabe, irmãos, os olhos do Senhor procuram os fiéis, ou os fiéis da terra. Quando ele olha de lá, o que ele está enxergando? Você está fiel? Você está íntegro? No sentido de estar inteiro ou falta um pedacinho ainda? Sabe, é um desenvolvimento. Nós não vamos conhecer a Deus tudo de uma vez, mas devagarinho. Nós vamos investindo em conhecer os mandamentos. Nós vamos investindo em obedecer os mandamentos. Devagarinho. O Jesus que você vê só no domingo, às vezes aqui na igreja, e às vezes nem aqui na igreja você não vê, porque você está tão absorvido pela correria do dia a dia. Ele começa a aparecer lá na tua casa para você, começa a te explicar um versículo da Bíblia, começa a clarear uma palavra para você, e você consegue compreender o amor dele por você. Num mundo tão perturbado que nem é hoje, tão virado de ponta cabeça, né? Porque as coisas estão do outro mundo hoje.
Já não é mais o mundo que a gente vivia quando era criança. E não quero aqui ter uma visão pessimista de nada. Você tem um lugar para ancorar a tua esperança. Você ter uma segurança de alguém que não pode mentir. É algo extraordinário. Mas nós, em vez de procurar a Deus como objetivo final, nós procuramos Ele por aquilo que Ele pode nos dar. E realmente, você vai concordar comigo, eu vou concordar com você, que nós precisamos viver, que nós precisamos comer, que nós precisamos vestir, que nós precisamos calçar, que dinheiro é importante, que buscar no Senhor aquilo que Ele tem para nós é importante. Mas o ciclo saudável seria o quê? Buscar ao Senhor por quem Ele é. Há uma mudança no nível de relacionamento. Você começa a crescer, você começa a desenvolver quando você começa a buscar com o teu coração sincero. O relacionamento verdadeiro nasce do reconhecimento do caráter de Deus. Busca a presença de Deus antes da provisão. Permanece mesmo no silêncio. Eu fui orar e Deus não me respondeu. Vou continuar orando. E vou esperar no Senhor uma resposta. Na quarta-feira nós comentamos aqui que às vezes, se naquele momento que você pediu uma resposta, você está tão agitado, que mesmo que Deus responda para você, você não tem o costume de ouvir. Ou você não consegue identificar, ou você identifica e fala assim, não, isso é brincadeira, vamos em frente. Você não consegue dar valor, talvez. Mas daqui a pouco assim, vai baixando, vai organizando, daqui a pouco você nem está esperando aquela resposta, ela vem assim, tranquila. Senhor, obrigado por o Senhor me responder numa hora que eu consigo entender, que eu consigo obedecer. É um relacionamento diferente. Jó 42:5, peguei aqui como um exemplo de mudança de nível de fé, né? de relacionamento, aliás. Antes eu te conhecia de ouvir falar. Agora os meus olhos te veem. É outro nível de relacionamento. Sabe, irmãos, assim, quando Deus se torna suficiente, aquela ansiedade que nós temos, ela perde a força. Sabe por quê? Porque daí você começa a compreender assim, a Bíblia diz que todas as coisas contribuem para o meu bem, né? Ou para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu propósito, para o seu propósito, enfim. Aí isso deixa de ser um versículo e começa a ser uma verdade na tua vida. E você começa a descansar no Senhor. Senhor, eu não entendo realmente o que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu acho que aqui é o grande problema nosso. Não conseguir compreender aquilo que Deus está fazendo no momento. Aí você não entende, você acha que Deus te abandonou, você acusa, né? E você se fecha, e você se magoa, e você fica ofendidinho, né? Pelo menos eu, né? Eu não sei, mas eu sou bem ofendidinho assim com Deus, quando Ele não me responde na hora, quando Ele não faz as coisas do jeito que eu quero, né? Só que é o seguinte, irmãos, olha só, Salmo 23, quem conhece o Salmo 23? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Tem uma parte nesse versículo que diz assim, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me mansamente às águas tranquilas. Senhor, não estou entendendo nada, mas o Senhor não é um Deus que fala mentira, não é um Deus que se arrepende, e eu te conheço, e eu posso realmente descansar, que isso é verdade. Entende, irmão? Muda o relacionamento, buscando a Deus por quem Ele é. Mas você não vai alcançar esse nível de buscar a Deus por quem Ele é à toa. Tropiquei aqui, agora vou começar a buscar a Deus por quem Ele é, porque não tem relacionamento, não tem intimidade. Você entende? Você não conhece talvez a palavra, você não busca um relacionamento com Deus através da palavra, de conhecer a palavra, de desenvolver essa vida cristã. E daí muitas vezes você sabe o que acontece?
nós acabamos nos frustrando. Sabe, irmãos, o Evangelho não é uma coisa de brincadeira, não é um faz de conta, mas muitas vezes, por não conseguir avançar nesse relacionamento, por uma falta de interesse, nós acabamos chegando nesse ponto que está tudo bem, é natural. Eu orei e não aconteceu. Mas nem sempre Deus responde, né? Mas não é uma fé dentro do coração, é uma conformidade com a situação. Entende? Deus nos chamou para uma fé viva, uma fé verdadeira. Mas para isso nós precisamos ser inteiros na presença do Senhor. Não quer dizer, irmão, que você não vai ter erro, que você não vai ter defeito, nada disso. Mas que dentro daquilo que você já entende, você consegue caminhar na presença do Senhor. Dentro daquilo que você já compreendeu do mandamento, começa a obedecer. E você vai ver o Senhor se achegar a você e começar a te revelar umas coisas maiores, um outro nível de relacionamento, um outro nível de entendimento, que daqui a pouco assim, você está inteiro na presença do Senhor. Você conhece Ele, você reconhece Ele. Porque você pode ver assim, eu não sei vocês, vou dar esse testemunhozinho aqui e acabou, já vou embora, está acabando. Mas é assim, um dia, estava lá preparando uma mensagem. Aí as minhas camisas de vir para o culto, tipo assim, estava bem batido. Falei, Senhor, se o Senhor está nesse negócio aqui, toca no coração da Solana para ela comprar uma camisa para mim lá e me trazer, que daí domingo eu vou na igreja de camisa nova. Olha que coisa simples, né? Beleza, fiz essa oração. Só que é o seguinte, a Solana chegou do serviço, não trouxe a minha camisa. Eu já tinha camisa para vir para o culto mesmo, né? A camisa já até era meio cristã, porque ela vinha só na igreja no domingo mesmo, camisa domingueira. Beleza, passou, não vou dizer para você assim, passou 30 dias, passou 40 dias, eu não sei. Sei que um sábado de manhã, estou lá no centro, eu e a Solana falou assim, vamos ali olhar umas camisas? Eu falei, vamos, porque fazia muito tempo desse dia, tipo assim, muito tempo para mim, irmão, 7 dias para depois já é muito tempo. Não, é verdade, porque é muita informação, né? Aí nós fomos numa loja, chegamos lá, tinha umas promoção de camisa. Olha só. Aí lá dentro da loja, o Jesus falou para mim assim, sabe aquela camisa que você queria? Agora é hora de comprar. Você vai pegar dinheiro de tal lugar para pagar as camisas aqui e tal. Sabe quantas camisas eu comprei, irmãos? 8 camisas. Jesus, você está nesse negócio? Tô, 8 vezes. Né? Entende? Aí, irmãos, deixa eu contar para vocês o resultado desse testemunho, que é aqui que eu acho que é prático o negócio. Toda vez que eu vou comprar uma roupa, eu não saio para ir comprar uma roupa. Eu oro primeiro, Senhor, estou precisando de umas camisetas. Senhor, estou precisando de uma roupa para ir na natação. Senhor, estou precisando de uma roupa para ir na academia. Tá? Prepara para mim. Mas é assim, é numa tranquilidade, quer pedir e vai chegar. Entende? Por quê? Porque eu tenho experiência nessa parte simplesinha. Entende? Tipo assim, eu tenho uma experiência, aconteceu e trouxe uma segurança no meu coração que realmente eu posso descansar. Não é algo assim, que eu vou dizer para você, nossa, tem que fazer uma força sobrenatural. Simplesmente eu oro. Senhor, acho que agora estou precisando de umas calças. Irmãos, agora. Está com uns diazinhos aí. Solana chegou em casa, trouxe uma sacola de camisa. Assim, experimenta aí para ver se serve, que está na promoção. Experimentei, de 5 camisas serviu uma. Falei, perdi a boa, né? Falei, vai devolver. No outro dia ela trouxe outra, com outras camisas que serviram. Comprei 3 camisas. Mas daí assim, ficava sempre uma época na minha vida preocupado assim, irmãos. Veja se, não é que eu quero dar um testemunho, mas é só para ir fazendo sentido para você. Quando eu conseguia comprar uma calça, não conseguia comprar uma camisa. Quando eu conseguia comprar uma camisa, não conseguia comprar uma calça. Quando comprava uma calça, a camisa, a meia estava ruim. Entende? Ou não tinha uma jaqueta, ou não tinha uma blusa e tal. Sempre faltava alguma coisa. E depois, irmãos, que eu comecei a descansar, nunca mais eu parei para pensar nisso. Porque daí assim, minhas meias são boas. Olha aqui, minhas meias azul, olha que bonitinha. Ganhei da Solana. E combina com a minha camisa ainda, todo style. Né?
Ganhei um tênis, um sapatênis do Ben-Hur. Na verdade, ganhei do Zé, que comprou do Ben-Hur. E eu venho todo moderninho, né? Entende? Descansado. Sabe, porque o Senhor chamou nós para esse nível de relacionamento. Que Ele vai suprir as tuas necessidades. Está lá na Bíblia. Lá em Mateus está escrito, não é para nós andar preocupado com o que comer, com o que vestir e tal, mas nós precisamos ser inteiro. E sabe o que acontece? Você vai entender o que eu vou falar para você. Nós achamos que nós somos mais espertos do que Deus. Não, Senhor, porque você veja bem que se o Senhor me der só um negocinho, uma coisinha e tal, não, vou lutar em oração, vou conseguir tal, naquela barganha. Mas nós não conseguimos descansar. Aí qualquer coisa que acontece te desestabiliza, te emociona, te leva num lugar de escravidão, porque o outro está conseguindo e você não está conseguindo, porque o outro nem está fazendo aquilo que você faz, porque ele nem é cristão, porque ele nem tem os valores, ou qualquer coisa dessa natureza, sabe? Mas a base o que é? É a falta de integridade do nosso coração. Porque nós conhecemos a Deus de uma maneira superficial e não buscamos conhecer mais, porque nós temos coisas mais urgentes para fazer. Se eu não trabalhar, eu não como, eu não tenho tempo para orar, eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu leio a Bíblia e não entendo nada. Tipo assim, quantas desculpas dessa daí? Entende? Irmãos, e daí fica aqui, parado aqui, e não evolui no nível de relacionamento. Há uma expectativa de Deus com relação a você e o seu relacionamento com Ele, que você possa ser íntegro na presença do Senhor, inteiro, sem reserva, que você possa descansar, né? E a maioria das vezes, essas buscas internas que nós temos, que não se resolvem, é aquilo que suga a nossa vida, de pouquinho e continuadinho, né? Você está sempre tendo um motivo para estar feliz, sempre tendo um motivo para descansar, mas tem aquela situação para resolver que não resolve. Aí você não consegue entregar porque você não confia o suficiente. E vai nesse ciclo, entra ano e sai ano, entra ano e sai ano, e não muda. Irmãos, nós precisamos de um relacionamento mais profundo com o Senhor. Convido você para se colocar de pé, nós vamos fazer uma oração, e era isso. Senhor Deus e Pai, Criador do céu e da terra, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, pelo privilégio, Pai, de compartilhar a Tua palavra, Senhor, com os meus irmãos. Que realmente, Senhor, essa palavra encontre, assim, uma guarida no coração, Senhor. Que seja algo, Senhor, que possa ser meditado durante essa semana, durante esse mês, durante uma vida, Senhor, que traga realmente uma mudança. Que gere, Senhor, um interesse por conhecer mais o Senhor e por confiar no Senhor de todo o coração. Nos ajuda, Senhor, nessa busca, nessa caminhada, nesse processo que é, Senhor, conhecer o Senhor e desenvolver esse relacionamento contigo. Sabemos, Pai, que não é de uma hora para outra, que não é do dia para a noite, mas tem que ter no nosso coração, Pai, um desejo de te buscar. Senhor, acende esse desejo no nosso coração, de te conhecer, Senhor, de se relacionar contigo e de ter integridade, Pai, de coração para contigo. A Tua palavra diz, Senhor, que os Teus olhos procuram os fiéis da terra para habitar, Senhor, contigo, e nós queremos, Pai, habitar contigo. Faz, Senhor, cumprir a Tua palavra na nossa vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.